Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Hoje nós vamos ver histologia vegetal, né? Nós vamos primeiro ver os tecidos, né? O tecido, na verdade, são um grupo de células especializadas que fazem uma mesma função, né? E um órgão, ele deve conter certo conjunto de tecidos, né? Para ser considerado um órgão. Alguns tecidos eles vão ter apenas um tipo de célula, né? Outros vão existir vários tipos de células. Os tecidos vegetais eles podem ser reunidos em 5 grupos grandes, que são chamados de meristemas, tecidos de sustentação, tecidos de condução, tecidos de preenchimento, tecidos de revestimento. Então, nós temos aqui, né, a histologia vegetal estuda a formação e a constituição desses tecidos das plantas, no caso das plantas. Aí, no item 2 está mais destrinchado, né, os tecidos vegetais, que são os meristemas, que são tecidos embrionários, parênquima, colênquima, esclerênquima, floema, xilema, epiderme, periderme, os de azul e de verde são dos adultos, né? E o meristema é só questão de embrião, né? Na embriologia mesmo. Então, vamos lá. Os meristemas, eles são responsáveis pelo crescimento do vegetal, principalmente por divisão celular. A divisão celular, é importante dizer, né? Que ela aumenta o número de células, diferentemente do crescimento em distensão, que só vai aumentar o tamanho dessas células, que também existe, tá? Então, esse tecido, né, que a gente está falando é o meristema, ele tem células pequenas, com paredes celulares muito finas e, principalmente, alta taxa de mitose. Então, eles precisam se reproduzir, elas se multiplicam rapidamente. E cada vez que existe, né, a divisão desse meristema, parte das células permanecem indiferenciadas, sem diferenciação, né? Como células meristemáticas, que é essa que a gente está falando. Enquanto outras vão se especializar em diferentes tecidos. É importante dizer, a partir do momento em que essa célula fica especializada, ou seja, ela tem uma função específica nessa planta, a maioria delas elas perdem a capacidade de realizar mitose. E assim os tecidos meristemáticos são responsáveis pelo crescimento e regeneração do vegetal. Então, temos o meristema primário, que ele é responsável pelo crescimento em altura do vegetal, né? Principalmente nos ápices de caules e raízes de todos os vegetais. E como eu já tinha falado, aí de vermelhinho apresenta células vivas com intensa atividade mitótica. Na medida que algumas crescem, elas vão deixando para trás algumas células meristemáticas que acabam constituindo as gemas laterais e aí vai crescendo pelas laterais. Então aqui a gente tem o meristema apical da raiz que vai crescendo, né? A gema apical lá do caule que cresce para cima, cresce em altura. E as gemas laterais que são, às vezes, deixadas para trás, e aí elas vão crescendo lateralmente. Então, o meristema primário são células indiferenciadas, né? Não tem especialidades ainda, mas elas são constituídas são 3 tipos distintos: protoderme, que vai originar as células da epiderme. Temos o procâmbio, que ele formará o xilema e o floema, primários, porque ainda tem os xilemas e floemas secundários mais desenvolvidos. E temos o meristema fundamental dentro desse meristema primário, que vai formar as células do parênquima e de sustentação. A gente vai ver o que é parênquima. Então aí tem uma figurinha bem pequenininha, né? A protoderme, ela vai originar a epiderme, né? O meristema fundamental, que vai originar diversos tecidos, e o procâmbio, que vai originar o xilema e o floema. Então, esse seria um corte transversal do caule, tá? Bom, a gente falou sobre o meristema primário, que acontece em monocotiledôneas. A gente já viu a diferença entre
monocotiledôneas e dicotiledôneas. O meristema secundário agora é em dicotiledôneas. Esse meristema ele é responsável pelo crescimento em espessura. Lembra que o outro é crescimento em altura. Então, para que isso aconteça, né, algumas células diferenciadas, ou seja, têm especialização, em geral elas são de preenchimento. Algumas regiões que não crescem mais em altura, elas vão adquirindo a capacidade de fazer preenchimento, tá? Em espessura, e readquirem a capacidade de divisão celular. Esse processo de readquirir a capacidade de divisão para fazer a espessura, né, é chamado de desdiferenciação e é encontrado na maioria das dicotiledôneas. Então, aqui no meristema secundário, você percebe que temos o câmbio. O câmbio ele vai formar o xilema e o floema secundários. Lembra que nas monocotiledôneas, no meristema primário, era chamado de procâmbio, porque era xilema primário, floema primário. Aqui não é mais pró, aqui é câmbio, xilema secundário e floema secundário. Veja que eles sempre ficam entre os dois que eles formam, tá? E eu já tinha comentado que floema fica para flora, ou seja, para fora, mais externamente a planta. E temos também o felogênio nesse meristema secundário, que vai formar o feloderma, que a gente vai ver para que servem tudo isso, né? E o suber, que fica para fora, mais externamente a planta. Então, novamente, o felogênio está no meio dos dois que ele forma. Então, esse é todo o desenvolvimento. Eu peguei um print, né, uma imagem de um vídeo muito bom, que é desse cara aqui, de todo o desenvolvimento desse corte do caule, né? Então, temos a protoderme, e logo depois ele se transforma em epiderme, procâmbio, que forma o xilema e o floema primários, meristema fundamental, que vai formar todos os tecidos aqui. O parênquima pode ser de preenchimento, entre outras funções, é um tecido. Logo depois, se for dicotiledôneas, começam a se desenvolver mais estruturas ali, o felogênio, que ele vai formar aqui o suber e o feloderma, né? Isso tudo vai constituir a casca desse tronco, né? Temos o câmbio, que vai formar o xilema e floema secundários, e aí ele fica mais desenvolvido, mais complexo. Lembra que o floema sempre mais externamente do que o xilema. Aqui um esquema para você tentar entender, memorizar um pouco, né? Meristemas apicais, protoderme, meristema fundamental, procâmbio, o que eles formam, né? Aqui também, inclusive, nas dicotiledôneas. E é isso. Então, é importante dizer sobre os tecidos de revestimento, que é, inclusive, uma questão aí da vossa avaliação. Tecidos de revestimento compõem a epiderme e o suber, tá? Grava aí. Epiderme e suber. Então, a conquista do ambiente terrestre, né, por essas plantas foi possível graças às superfícies corporais que são impermeabilizadas. E aí essa planta, né, evita a perda de água desnecessariamente e evita a morte por desidratação. Houve seleção de uma camada de substâncias serosas, né, de lipídio, de gordura, e praticamente toda a superfície está exposta, que está exposta por ar, ela é composta por essa cera. E a impermeabilização cria outro problema, que é a dificuldade de trocas gasosas necessárias para a respiração e para a fotossíntese. Mas aí elas vão adquirindo características para contornar esse problema, que são as aberturas, os estômatos e várias estruturas para que isso ocorra. Bom, a epiderme vai recobrir, com exceção da raiz, né, da zona de absorção da raiz, todas as partes jovens da planta, que são capazes de crescer, né, como folhas, flores, frutos, caules, algumas partes da raiz que não sejam de absorção.
Em geral, a epiderme vai possuir uma camada de células vivas e aclorofiladas, ou seja, não é capaz de fazer fotossíntese porque não tem clorofila. Secretam cutina, que é uma cera, né? É uma gordura, que vai formar uma película de revestimento. E essa película em si é a cutila. Cutila, isso. E a secreção da cutila é a cutina. Gente, qual foi o nome que eu falei agora? Cutícula, tá? Meu Deus. Cutícula. Não sei o que eu falei. De qualquer forma, vai ficar assim mesmo no vídeo. Então, vamos lá. A cutícula serve para impermeabilização e economia hídrica. Então, ela fica aqui na superfície, impedindo com que essa água saia pela epiderme delas. E o nomezinho, de novo, que não está escrito aqui, do lipídio que forma a cutícula, é a cutina. Aí tá tudo certo mesmo. Os estômatos, que fazem as trocas gasosas reguláveis, porque eles podem se abrir e se fechar de acordo com a quantidade de água que tenha nessas células que a gente chama de células guarda. Então, se elas estiverem cheias, elas vão acabar se abrindo e aí abre o poro, né, do estômato, que é toda essa estrutura com poro e células guarda. Se elas estiverem vazias, elas vão acabar fechando os poros dos estômatos e aí eles não conseguem fazer as trocas gasosas. Temos também, falando sobre a epiderme, os tricomas, que fazem a retenção de água, tem algumas substâncias aromáticas e digestivas, consequentemente de proteção também. E datódios é onde se faz a gutação, a gente vai ver em outros slides. E pelos para refletir raios. Então, os pelinhos que tem também, a gente vai ver, eles refletem os raios e aumentam a absorção aí da luz. Isso tudo constitui a pele, né, vamos dizer assim, a epiderme. Então, temos a epiderme superior, a cutícula formada de cutina, né? O parênquima palissádico, que são vários palitinhos, é um tecido de preenchimento e de revestimento também. O parênquima lacunoso, que é onde se encontram mais lacunas, mais espaços, né? Aqui também existe xilema e floema para fazer, para trazer sais minerais e água e para levar para toda a planta as substâncias feitas da fotossíntese. Aqui as células guardas, que vão se encher ou não de água, fechando e abrindo os estômatos, né? Os poros dos estômatos, e fazendo as trocas gasosas. Os hidatódios, eles são aberturas fixas para a eliminação de água, o excesso de água que tiver nessa planta. Geralmente se vê assim só no ápice, tá? O excesso sendo retirado dela. Os pelos, eles podem ter funções diferentes, né? Os pelos podem ser absorventes, que vão aumentar a superfície da raiz para ela absorver mais, ou ela pode ser na folha, que vai refletir os raios solares e vai diminuir a temperatura dessas folhas. E também vai conseguir absorver, por às vezes refletir para ela mesma, vai conseguir absorver luz para fazer fotossíntese mais, né? Os tricomas, eles produzem substâncias aromáticas, principalmente nas flores, né? Ou pode ser até irritante presente na folha. Pode ser viscosa, pode ser digestiva, e são essenciais em algumas plantas que são insetívoras, né? Insetívoras, na verdade, que vão se alimentar de insetos. Então, isso também, por tudo isso, pode diminuir o ataque de predadores, né? A famosa herbivoria, se for por predadores herbívoros, obviamente. Então, a roseira, ela não tem espinho. A roseira, ela tem o chamado acúleos, tá? Porque elas são apenas epiderme, elas são só uma parte da pele que cresceu ali para proteção. E eles são fáceis de arrancar, diferentemente dos espinhos, que são órgãos modificados. São folhas modificadas, são folhas fechadas, né? Para ter menos perda de água.
O suber ele vai revestir partes lenhosas de uma planta, né? Tronco e raízes já adultas ou mais velhas. E ele é formado por células mortas, impregnadas de outro lipídio, que é chamado de suberina. Ele é um isolante térmico e é com ele que se faz as rolhas e as cortiças. Então, o suber, como já foi dito, ele é formado pelo felogênio e quando morre, ele se torna oco e ele retém o ar. O suber funciona como isolante térmico por isso, tá? Porque ele deixa um espaço ali entre a casca e o caule em si. Nesses casos no cerrado, ele vai atuar até como agente protetor contra o fogo, né? Porque essas plantas são adaptadas para isso, né? Porque existem queimas naturais também. Então, elas precisam ter proteções quanto a isso. As lenticelas que está aqui circulada são aberturas que fazem nesse suber para conseguir fazer as trocas gasosas, senão não conseguiria. Bom, vamos aos parênquimas, que é o tecido de preenchimento. Então, ele pode ser encontrado em... parênquima, na verdade, desculpa o clorofiliano aí, né? Ele pode ser encontrado em quase todas as partes jovens e também as aéreas da planta. Mas tem uma quantidade muito grande nas folhas, que é responsável pela fotossíntese. São células que têm uma capacidade muito grande de armazenar cloroplastos para fazer a já dita fotossíntese. E aqui a figura mostra o mesófilo, né, o meio dessa planta, dessa folha, desculpa, com o parênquima clorofiliano que a gente já tinha visto, que é o parênquima palissádico com palitinhos, né, e o parênquima lacunoso aqui embaixo. Nós vamos falar bem melhor depois no outro módulo sobre os estômatos. Eles permanecem geralmente uma quantidade muito maior embaixo da superfície dessa folha, na superfície inferior, né, na verdade. E aí é para eles perderem menos água, porque eles têm menos contato com o sol. Mas a gente vai ver depois nas próximas aulas. O parênquima de reserva. Eles vão acumular substâncias diferentes, que vão exercer diferentes funções também, todas elas muito importantes para o vegetal. Então, ele pode ser parênquima amilífero, aquífero ou aerífero, né, que vai armazenar amido como reserva energética nas raízes de cenoura, beterraba ou nos caules da batata inglesa, por exemplo, em frutos e sementes. Pode ser o aquífero, vai armazenar água, sendo típicos das plantas de regiões mais secas, como o cacto e a babosa. E aerífero, que vai possuir muitos espaços de ar, né, para diminuir a densidade e permitir a flutuação das plantas aquáticas, principalmente. Então, na imagem está aqui os glândulos de amido, né, no parênquima amilífero, parênquima aerífero com os espaços de oxigênio de ar, né, na verdade. Já os tecidos de sustentação são o colênquima e o esclerênquima. No colênquima, existem as células vivas e são alongadas, formando muitas fibras, né, porque eles precisam sustentar. As paredes são grossas, com espessamento formado de celulose, que vai tornar isso mais rígido. Essas fibras vão se organizar em feixes, que vão permitir essa resistência com plasticidade, né, que é aquela capacidade de se alongar, de se dobrar um pouco, acompanhando também o crescimento do vegetal. Ele é conhecido por deixar aquelas nervuras na folha, né, para dar justamente a sustentação que a folha precisa para não ficar caída. Então você percebe principalmente aquelas nervuras mais abaixo, né, ali na epiderme inferior. Já o esclerênquima, né, as partes adultas que não crescem mais, precisam de sustentação mais rígida, mas com flexibilidade também, assim como o colênquima faria. Mas o esclerênquima é composto de células mortas
com paredes cheias de lignina. A gente diz impregnadas de lignina, que vai fazer com que aumente a rigidez nessas células mortas. E essas células podem ser alongadas em formato de fibras ou curtas também. Isso aí já não é tão importante, mas vocês têm que saber que são células mortas impregnadas de lignina. O esclerênquima ele é muito importante nas atividades econômicas, né? Eles podem fazer o linho, eles podem fazer outras estruturas aqui como ráfia e juta. A gente não conhece muito, mas elas são importantes para fazer diversas roupas. Bom, sobre o xilema e o floema, acredito que vocês já tenham visto, pelo menos um pouquinho sobre eles dois. Então, são tecidos de condução. Eles vão conduzir a seiva bruta e seiva elaborada, sais minerais e água, ou a seiva com as substâncias produzidas na fotossíntese. Então, tudo que foi absorvido pela raiz, são água e sais minerais, que a gente diz que é seiva bruta, foi absorvido pela raiz, né? E foi conectado aí todas essas substâncias ao vaso que se chama xilema. É um tecido morto e são chamados de elementos de vaso. Tem esse formato cilíndrico com muitas partes impregnadas de lignina. Lembra que são células mortas, então tem mais lignina do que o normal, formando traqueias. Então, essa daqui é uma célula cheia de perfurações, né, morta, que constitui, uma em cima da outra, vai constituir um vaso, um tubo, né, completo, chamado xilema. Elas não vão ter núcleo, citoplasma ou organelas, para quê? Para não gastar energia. Ela só está ali tendo contato com água e sais minerais. Então, elas vão se dispor em fileiras, como eu disse, uma em cima da outra, fazendo um tubo contínuo. Nas angiospermas, que são as mais complexas, são as mais novas, né, de agora, evolutivamente falando. Elas têm o maior calibre, e são chamadas de elementos de vaso, e traqueídeos, que são menor calibre, né, são principalmente nas pteridófitas e gimnospermas. Lembra que as briófitas não têm vasos condutores. Então, da raiz vai vir para o xilema, vai vir para esse emaranhado aqui de tubos, né, um em cima do outro, e vai formar o xilema. Então, esse xilema com perfurações vai levar água e sais minerais para toda a planta até o ápice. E enquanto esse xilema vai conduzir a seiva bruta, o floema vai conduzir a seiva elaborada, né, que é a seiva orgânica, produzida graças a todas as substâncias da atividade da fotossíntese e do metabolismo da célula, que vai constituir ali aquela seiva. Então, nós temos o elemento de tubo crivado, ou os vasos liberianos, e as células companheiras, tá? Então, as células companheiras são essas nucleadas, que vai fornecer a energia necessária para isso tudo aqui acontecer. E aqui no elemento de tubo crivado, são anucleadas, essas daqui, essa daqui, essa daqui, são anucleadas, porém são vivas, e sobrevive graças a essas companheiras que ficam aqui ao redor delas. Por que elas não têm núcleo? Elas não têm núcleo para não gastar energia, né? Para não precisar consumir tudo que está passando por aqui. Se lá em cima foi feita a atividade fotossintética, está levando energia, então está levando nutrientes, né, para toda a planta de cima para baixo. Então, se ela estiver ocupando aí mas pegando grande parte dessa energia, não vai sobrar energia para o resto. Então, era uma célula neutra. Tem a famosa placa crivada, por isso que é chamado de elemento de tubo crivado. São plaquinhas que vão dividir uma célula na outra, né? Uma célula a outra. E vai permitir com que passe a seiva elaborada, cheia de nutrientes, de cima para baixo. E aí a condução de seiva, né? A raiz, temos aqui depois essa absorção sendo levada pelo xilema. Xilema são vários vasos, não é um só, tá?
faz-se a fotossíntese, a transpiração com esse excesso de água. A fotossíntese traz substâncias para todo o resto da planta, de cima para baixo, até a raiz. Então é isso, galera. Foi a parte de histologia vegetal.